Gente, nós vamos fazer a última tentativa. Se não, infelizmente a gente vai ter que abortar, tá? Mas vamos fazer a última tentativa, né? Deus está no controle, vamos lá, vamos tentar a última vez aqui. Deixa avisar um pouco mais, deixa a live estabelecer um pouco mais pra gente chamar todo mundo aqui. Agora foi! Mano, que loucura! Tá me vendo agora? Tô vendo bem, graças a Deus. Mas eu acho que ela não tá notificando pro teu público, né? Porque sempre... Ah, não, notificou. Agora notificou. Agora notificou. Agora notificou pro teu público. Meu Deus, gente, batalha, que luta para entrar nessa live. Agora foi, meu Vamos lá, não vou nem colocar o celular no pedestal. Vou fazer com ele na minha mão aqui para não ter nenhum problema. Vamos lá. Dave, vamos lá, para a gente não perder tempo também, né? E cumprir o nosso propósito de fato aqui também, o nosso objetivo. O Algoritmo de Influência é um projeto que a gente tem para empoderar as pessoas a utilizarem o digital. Sim. E se tem uma pessoa que utiliza muito bem o digital, esse nome é Dave Leonardo, né? Cumprindo, acima de tudo, um propósito. Como que foi assim para você abençoar as pessoas que estão aqui? Como foi para você cumprir esse propósito? Como você pensou assim, vou utilizar o Instagram, YouTube, essas redes? Como foi esse crescimento? Amém, cara. Olha só, Alex. O meu caso, eu sempre digo uma coisa. Eu não tenho uma explicação lógica para dizer do crescimento, a forma que aconteceu, como que a gente alcançou em tão pouco tempo tanta gente, né? Mas eu acho que o segredo de tudo é quando você faz aquilo que está conectado com o seu propósito, com aquilo que Deus colocou para você viver. E eu tenho uma história que eu acho que eu não contei para ninguém, pelo menos eu acho que nunca em vídeo, pelo menos. Eu tô lendo um livro agora chamado Minhas Últimas Palavras, do Billy Graham. E essa semana eu estava numa página do livro que eu fiquei muito emocionado, porque falava de quantas mil pessoas o Billy Graham pregou durante a sua vida inteira. No livro dizia que o Billy Graham, de maneira presencial, alcançou cerca de 200 milhões de pessoas durante toda a sua vida, ou seja, até os seus 90 e tantos anos. O Billy Graham alcançou mais de 200 milhões de pessoas. E eu me emocionei porque, há uns anos atrás, eu estava numa fase de muita aprovação do meu ministério, daquilo que Deus havia colocado sobre a minha vida. Eu sempre digo que nada começa grande, nada começa bonito, nada começa tão extraordinário, sempre são pequenos começos. E eu me lembro que eu estava num hotel no interior de Santa Catarina, num dia muito triste por algumas humilhações que eu havia passado. E eu me lembro que eu estava na cama do hotel, e eu comecei a falar com Jesus e a desabafar, abrir o meu coração para o Senhor e falar tudo aquilo que eu estava sentindo. E o Espírito Santo me moveu a ver um documentário da história do Billy Graham naquela tarde. E eu me lembro que, quando terminou a história do Billy Graham, eu estava chorando muito, porque a história dele conectava muito com a minha história do início, né? Filho de pais que não eram pastores, começou trabalhando em uma emissora de rádio, aí se tornou um evangelista, e foi um dos maiores evangelistas, se não o maior, do século XX. E eu me lembro que no meio de toda aquela humilhação que eu estava vendo, de tanta dificuldade, eu dobrei os meus joelhos na cama, na lateral da cama, e eu disse para Jesus: Senhor, eu quero te pedir um favor. Eu confio no meu propósito, eu confio naquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, eu confio naquilo que o Senhor planejou para a minha história. Eu só te peço uma coisa, Jesus, apenas uma coisa. Me permite viver pelo menos uma pequena parte do que esse homem viveu. E essa semana eu dei uma olhada no meu YouTube e nós já pregamos durante 3 anos, eu tenho 30 anos, para 220 milhões de pessoas somente no YouTube. Ou seja, isso é graça de Deus superabundante, sabe? Então eu sempre digo para as pessoas, eu vi você falando antes de a live começar a travar, o nosso foco não é esse número. E eu vou te dizer que se o foco for o número, a gente acaba perdendo a essência do nosso propósito. Então, eu nunca sabia que eu ia falar para milhões de pessoas. Eu nunca imaginei que eu iria falar sobre Jesus para milhões de pessoas. Eu só queria falar sobre Jesus. Só isso. Meu único objetivo era falar sobre Jesus. E Jesus me deu o alcance. Quer dizer, o alcance é dele. Então, eu sempre digo, se você quer ser bem-sucedido em qualquer coisa,
o seu propósito tem que ser genuíno e nunca pode perder-se no meio de resultados ou no meio de qualquer busca que não seja efetivamente aquilo que Deus colocou para a sua vida. É exatamente isso, Dave. É muito bom te ouvir falar e conviver contigo, pelo menos pouco que a gente convive, né? É muito Sim. bom porque a gente vê isso realmente não só nas redes sociais. E é uma coisa que a gente defende muito, é que redes sociais ela é uma extensão, de fato, da sua vida, da sua essência. E essência é verdade. Assim como a essência de Deus é amor, né? A nossa essência também, quando a gente coloca nas redes, não é um personagem. De fato, tem que ser aquilo que Deus colocou como propósito para a gente viver. E aí, talvez o propósito, como eu dei o exemplo do Whindersson, o propósito do Whindersson é ser humorista, ok, né? E ele gera valor na vida das pessoas através do humor. O propósito do Dave é pregar a palavra. Olha aí o quanto ele já cumpriu, mais do que o Billy Graham, né? Assim, se a gente for pensar nos números, né? O que a rede permite é dar essa escala enorme. Mas Sim. ela também exige uma coisa muito grande, que é a responsabilidade do conteúdo. Ô, E Alex, aí... desculpa, pode falar. Eu tenho algo muito importante para dizer que eu acho muito justo eu falar isso, porque existe uma coisa que é muito diferente uma da outra. Então, olha só, eu já preguei para 200 milhões de pessoas, igual o Billy Graham. Só que sabe o que é interessante? Eu preciso admitir, é que eu não tenho a mesma relevância que o Billy Graham. Você vai dizer, como assim? É que o nosso número de alcance não significa se a gente é relevante ou não. Eu vou te dizer por quê. Porque às vezes as pessoas confundem muito o número, né, o número de seguidores com relevância, e isso não significa relevância. Entendeu? Relevância é efetivamente quando aquilo que eu faço move e transforma a vida das pessoas. Aí, obviamente, eu falo em referência ao Billy Graham, porque o Billy Graham, muito mais do que um pregador que pregou para 200 milhões de pessoas, foi um homem íntegro até o final da sua vida. Então, Deus me deu influência, mas eu estou buscando ser cada vez mais relevante. E como que eu alcanço isso? É eu sendo exatamente aquilo que eu prego, para que as pessoas nunca encontrem incongruência na minha mensagem, na minha prática. Para que desde vocês que são empresários e que às vezes nós acabamos estando juntos e tal, nunca vejam incongruência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. E sabe, isso não é provado na rede social. Isso é provado ao longo dos anos. Então eu vou te dizer uma coisa, a rede social, ela é importante, mas ela tem um poder muito grande de enganar as pessoas, de fazer as pessoas confundirem relevância com números. E você pode ter milhões de seguidores e não ter relevância nenhuma na vida das pessoas. Então, a minha batalha é pela longevidade, sabe? Eu não quero ser um pregador hoje, eu não quero ser o pregador de uma mensagem, eu não quero ser o cara que vai aparecer agora, mas amanhã vai estar com a vida destruída, com o casamento arrebentado, com filhos no mundo. Então, a minha luta é para que daqui 10 anos você lembre de convidar alguém, você convide eu novamente. Porque vai ser a mesma pessoa. Obviamente que eu vou estar em outro, talvez, patamar de maturidade e tudo, mas a mesma essência. E isso é relevância. Quando o tempo passa, mas junto com o tempo, o meu propósito permanece intacto, não vai embora junto com o tempo. Então, essa é uma coisa muito importante. E uma fala que eu aprendi com o Brunet esses dias, que é a diferença entre visão, né, que é o propósito, e missão. Uhum. A visão, o propósito é o seu objetivo. E a missão é aquilo que você vai cumprir diariamente até chegar ao teu propósito de fato. Uhum. Então, um dos pontos que eu sei que você tem, Dave, é o cuidado e o estudo e intimidade com Deus que você tem, além do cuidado que você tem com a sua vida como um todo. A gente realmente que convive com o Dave, a gente sabe do quanto ele é íntegro. E uma coisa muito importante é que não adianta para você ao buscar relevância, você tem que pensar que isso está ligado também a estudo. Isso está ligado, no caso do Dave, a intimidade, não é isso, Dave? Está ligado a uma vivência contínua. Porque se você quer perenidade, porque às vezes o sucesso até chega para muitos talentos e muitos caem. Por quê? Porque ou deslumbram, né? Ou às vezes não mantém o nível de estudo, dependendo do que a sua área exige.
né? Ou o Dave, por exemplo, se não mantém intimidade com Deus. Então é muito importante isso também que você está falando, porque esse é um dos pontos que a gente bate muito aqui no algoritmo. Não é crescer por crescer, não é buscar números, não é apenas buscar engajamento, mas é essa relevância que a gente chama aqui de autoridade também, que ela vem com vida, que ela vem ao longo de um tempo, ela é uma construção, é como um prédio, né? Você não constrói um prédio da noite para o dia e ele mantém ali de pé, não. Demanda tempo, demanda base, e tem que todo tempo ir ali continuar cuidando, né? Sim, o maior tempo e talvez o maior nível de dificuldade, tanto para projetar e para construir, é o fundamento, é o alicerce. A Bíblia, ela nos dá vários exemplos de tempo de publicidade, né, onde os homens da Bíblia estavam de maneira pública acontecendo, mas ela demonstra o tempo de preparo também. Quer ver um exemplo? A Bíblia vai dizer que Jesus, dos 12 aos 30 anos, não se sabe o paradeiro de Jesus. Já parou para pensar que a Bíblia não fala do Jesus sendo preparado dos 12 ao 30? Mas olha que interessante. A gente vê claramente que quando Jesus começa o seu ministério público aos 30 anos, ele é um homem extremamente maduro, com resiliência para resistir Satanás no meio de um jejum de 40 dias. Ou seja, Jesus jejua 40 dias, ele mostra que ele precisa ter robustez espiritual, vai para o deserto, o Satanás tenta ele em todas as carências de um homem comum, Jesus vence em todas as carências. Olha que interessante, quando você olha João Batista, a Bíblia diz que João Batista foi a voz que anunciou Jesus, que preparou o caminho, ou o Isaías de Deus. Agora, eles têm 6 meses de diferença de idade, né? João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Mas olha que interessante. Esse homem que vai batizar Jesus nas águas é um homem que também não se sabe o paradeiro dele durante muito tempo. A única coisa que a Bíblia diz é que João Batista crescia e robustecia no deserto até a hora de ser apresentado publicamente a Israel. Sabe o que é isso? A Bíblia está dizendo, houve um processo. Quando a gente olha para Jeremias, Deus manda ele descer a casa do oleiro e Deus mostra um processo, um vaso sendo feito nas mãos do oleiro. Então, não tem como aparecer, não tem como você achar que vai ficar grande, que você vai conseguir por conta talvez de qualquer outra coisa, se você antes não ter um preparo para suportar aquilo que você vai construir. Os casos de queda, de desmorone, de todas essas histórias que a gente vê às vezes de fracasso, estão muito atrelados à falta de preparo para onde estão sendo colocados naquele momento. Sabe? Então, nós temos que ter essa sensibilidade de aceitar o processo, deixar Deus nos moldar. Olha que interessante, eu estou falando com você hoje, que é um dos empresários muito bem-sucedidos do Brasil naquilo que você faz. Mas olha só, eu estou falando com você agora, eu tenho 30 anos. Com 20 anos de idade, eu jamais estaria preparado para uma conversa pública como essa. Eu jamais teria autoridade espiritual para falar aquilo que eu estou falando agora. Mas eu fui preparado, eu fui forjado. As pessoas me conhecem agora por conta da internet. Mas antes da internet me expor, eu já estava sendo forjado e preparado pelo Senhor Jesus no oculto. Então, eu sempre digo, nunca se esqueça que o mais importante na sua vida é aquilo que nunca ninguém viu em você. Aquilo que aconteceu no secreto. Muito forte isso. Dave, você realmente é muito referência. Gente, até tremo, tô até tremo fazendo live com o Dave aqui, né? Porque é uma autoridade enorme mesmo. E, Dave, uma pergunta que todo mundo faz aqui pra gente é: tá bom, como que eu descubro qual que é meu propósito? Perfeito. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que as pessoas brincam, né? Porque é a batalha de todo mundo. Agora, olha só. Eu fiz uma pesquisa esses dias no meu Instagram perguntando assim: você já descobriu o propósito da sua vida? Mais de 90% quase disse que não. Então, isso é extremamente preocupante. Aí, se você faz uma pergunta logo em seguida dizendo, você se sente completo? A maioria das pessoas vão dizer que não. Então, eu entendo que o propósito é o que me completa, certo? Qual que é o problema das pessoas?
é que no meio dessa luta por encontrar o nosso propósito, a gente é tentado a reproduzir o modelo do propósito dos outros ou de correr a corrida de alguém. Porque nós somos extremamente imediatistas. Então, as pessoas querem viver o que você vive, mas não querem passar pelo processo que você passou. E isso é muito perigoso. Então, em uma geração onde nós estamos muito mais atrelados ao resultado do que propriamente ao propósito, a gente acaba perdendo-se e lutando a batalha errada. Eu sempre digo que antes de descobrir o para que eu nasci, eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso descobrir a minha identidade em Jesus. Quando eu descubro quem é Jesus, quando eu descubro quem eu sou, eu tenho uma identidade firmada no Senhor, e essa identidade firmada em Jesus é o que me dá a clareza para olhar a vida de um outro plano e me encontrar nela com uma razão de existir. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu tenho hoje uma vida extremamente feliz e abundante. Se eu puder ostentar alguma coisa, se isso pode ser chamado de ostentação, porque ostentação é muito relativo. Tem gente que se eu talvez falar que eu como pão com queijo e presunto, vai achar que é ostentação porque não tem nem pão em casa. Então ostentação é algo muito relativo, é uma palavra nova e extremamente perigosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho algo que é o que me deixa mais feliz na minha vida. Não é onde eu moro, não é o carro que eu ando, mas é o motivo para acordar e uma razão que me dá paz para dormir. Eu descobri em Jesus porque eu nasci. Eu nasci para falar dele. Eu tenho maior alegria de fazer isso. Não importa quantas pessoas ouvem, não importa se eu vou ser abençoado ou não. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, eu recebo milhões de propostas todos os dias aqui. Alguém disse para mim, Dave, eu vou te dar X de dinheiro para você vir aqui, eu vou mandar você buscar você com o meu avião, Porque as pessoas ainda têm a noção, a imagem de que o que atrai o coração é a proposta. Eu aprendi uma coisa, quem tem propósito nunca se deixa levar por proposta. Porque o nosso coração tem razão de existir. Então, se a pessoa quer fechar o meu coração, é falar em dinheiro comigo. Dave, eu vou te dar X reais para você vir aqui. Esquece, meu lindo. Faz anos que eu não faço mais por dinheiro absolutamente nada. Meu coração já mudou, já ultrapassou. Quando eu faço negócios, tem dinheiro no meio. Agora, quando envolve o meu propósito, o dinheiro é a última coisa a se pensar. Por que eu digo isso para você? Porque eu falo para uma geração que se move somente por proposta às vezes. O que dá mais dinheiro? O que vai me remunerar melhor? Sabe? O que vai me dar mais sucesso, mais exposição? Olhando sempre pelo prisma errado. Então, eu quero que você que está me acompanhando aqui agora saiba o seguinte, olha, se o seu coração se basear por isso, você sempre vai correr a corrida errada. Você sempre vai estar vivendo a vida de alguém. Você sempre vai estar tentando pescar onde alguém acabou de pescar um peixe grande, porque você pensa que o segredo é o lugar que você pesca e não a essência do que Deus te deu. Então, eu avisei para você, eu não consigo não pregar. Então, não, mas nossa vida é isso. A gente precisa ouvir isso. E isso é tão assim, porque a gente tem uma visão diferente de uso de redes, sabe, Dave? Eu e o Kaká, infelizmente ele não está aqui com a gente, né? Mas eu e o Kaká, a gente tem uma visão que a gente vem falando um tempo aqui. Não é o digital pelo digital. Não é você querer estar na rede para ser famoso. Não é você querer estar na rede só para ganhar dinheiro. Não, não é isso. Qual o seu propósito em estar nas redes? Quando alguém nos pergunta assim, como eu faço para ter seguidores? A gente sempre devolve a pergunta com outra falando assim, qual o seu propósito em ter seguidores? Sim. Sabe por quê? Porque os seguidores vão vir. E se você não tiver propósito, você não vai aguentar a primeira luta que a rede traz. Porque com o sucesso vem o ódio, vem hater, né? Quantas pessoas não conseguem viver com as críticas e entram em depressão, sofrem com isso. Agora, quando você tem um propósito, isso não te abala. É isso que você disse. Não é proposta, é propósito de fato. E é isso que vai nortear o seu crescimento nas redes sociais, o que a gente fala. É esse propósito que vai, de fato, fazê-lo ter autoridade. Porque se você tem um propósito, não tem problema você mostrar o seu dia ou alguém mostrar o seu dia. Porque você não é um personagem. Você é essência.
E a sua essência conecta pessoas nas redes. Ainda que você faça negócios, ninguém faz negócios empresa a empresa. Negócios são feitos por pessoas. E pessoas têm essência e têm propósito. Se você não tiver, você... Falo com toda cautela assim no mundo. Não adianta qualquer dinheiro, porque não é o dinheiro que vai fazer você ser feliz. E eu falo isso por mim, sabe, David? Eu já contei esse meu testemunho. Eu já era bem sucedido financeiramente quando eu, na minha vida, fui para fora por causa da minha terapeuta. Olha, vai, porque senão você vai surtar. E eu estava desviado da igreja e eu fui para Nova York. É coisa de rico, você sabe, né? Não, mas você aí sabe você que vai... isso não é... Tô brincando. Não, mas aí... E aí eu fui ficar num quarto. Quando eu cheguei lá, eu escolhi um quarto de uma escola, assim, eu até brinquei, fiz um vídeo, eu tenho esse vídeo falando, isso aqui parece um hospital. E aí, logo naquele primeiro dia, o som de uma igreja começou a entrar. Tinha uma igreja que era a Hillsong de Nova York do lado, e aquele Touch the Sky, a música. E naquele momento eu ajoelhei e comecei a chorar, porque ali Deus falou, eu te trouxe aqui para tratar a sua vida. E aí eu aprendi, sabe o quê? Deus me levou para Nova York para mostrar que a luz do Espírito Santo brilha mais que as luzes da Times Square. Que eu não precisava estar na Times Square para ver luz, eu precisava do Espírito Santo, eu precisava de Deus, eu precisava de ter novamente o meu propósito, eu precisava resgatar, eu precisava realinhar o meu propósito. E aí não é dinheiro que me fez ter sentido novamente. Aí eu fui ter família, eu fui ter hoje as bênçãos de Deus na minha vida por conta de realinhar um propósito com Deus. Então, isso que você falou é muito verdade. Muitas vezes, o mundo, né, assim, as situações nos levam, estou pregando aqui também, nos levam a aceitar propostas. Mas se você não tiver bem alinhado o seu propósito, qualquer proposta vai te fazer ir para um caminho, e aí você não vai chegar no seu propósito, que é o seu objetivo. Né? Então, é muito importante isso, e assim, muito obrigado por compartilhar essa palavra com a gente do propósito. E não vou tomar muito seu tempo, porque eu sou muito grato por você estar com a gente aqui. Fiquei muito feliz mesmo. Eu sei que você não está em qualquer live, você não participa de muitas lives, você tem toda essa sua questão reservada. E para finalizar, assim, eu sei que você já deu uma palavra enorme, né? Eu queria que você realçasse um pouco mais, assim, para as pessoas, que desde o seu início, você não focou no crescimento do número de seguidores. Eu sei da sua história que o seu crescimento veio muito rápido, porque você focou no propósito. E que isso não seja, de fato, uma angústia para as pessoas. Não é número de seguidor. É realmente cumprir um propósito e aí tendo autoridade nesse caminho. O processo vale muito. Viva esse processo, né? Viva até chegar no teu propósito. Cada missão, cada caminho. Porque isso também te fortalece. É o que você disse. Talvez 10 anos atrás você não teria capacidade de estar falando o que você está falando hoje. Então você foi ganhando bagagem. Deus foi te capacitando. Alex, olha só. Para a gente terminar, eu vou... apenas exemplificar de uma coisa muito importante. Eu me lembro que quando eu estava no meu início da minha juventude, eu tenho 30 anos, ainda sou muito jovem, mas lá no começo, com 19, 20 anos, eu tinha acabado de ter um encontro com Jesus e eu estava na igreja, extremamente ativo na igreja. Eu era líder de jovens, eu pregava, eu dava aula na escola bíblica da igreja, porque depois que eu tive um encontro com Jesus, eu fiquei extremamente apaixonado pelo Senhor. E isso era nítido para as pessoas, era nítido para os meus pastores, era nítido para a minha família. Eu tive uma mudança de vida muito radical, de tudo aquilo que Jesus fez, foi muito profundo dentro de mim. Mas de todo o começo, às vezes a gente acaba perdido exatamente naquilo que é o para que Deus nos chamou. Então eu fazia de tudo. Eu pregava, eu dava aula. E um dia alguém me falou assim para mim, David, eu tive um mentor chamado Alinor, um homem simples da nossa cidade, um homem de Deus extremamente culto, inteligente, mas simples no sentido de que não é conhecido pelo grande público. Mas olha só, ele perguntou para mim, David, o que você faz na igreja de bom, de verdade? Aí eu falei, cara, eu faço isso. Eu comecei a falar, eu prego, eu fui falando tudo que eu fazia. Ele falou, não, eu estou te perguntando o que você faz bem feito de verdade. E eu respondi tudo novamente para ele. Olha, eu faço isso, aquilo outro. Ele disse, não, David, você não me entendeu. Quando você faz muita coisa, você na verdade não faz nada. Porque você não tem um foco. Aí ele disse para mim uma coisa, ele falou assim, quem não sabe o que procura, quando encontra, não percebe.
E eu falei, como assim? Ele disse, enquanto você não entender que você foi chamado para algo que Deus deu para você, você sempre vai estar atirando para todos os lados. Então, naquele dia eu entendi que eu precisava tomar uma decisão, escolher alguma coisa para fazer bem feito e com todo o meu coração e com toda a minha vida. E eu vou te dar um spoiler da próxima série agora que nós vamos gravar. Você já parou para pensar e perceber que numa guerra existem vários tipos de armas? Existe um fuzil de assalto que tem basicamente 30 projéteis no pente. E existe o fuzil de precisão que tem normalmente 4 projéteis no pente. Sabe qual que é a diferença de um para o outro? É que quem atira 30 acerta 1. Quem atira 4 normalmente acerta os 4. Ou seja, na vida não é o tanto que você atira, é o tempo que você passa mirando. Então, o meu conselho é, descubra o seu propósito. Sabe, busque no Senhor a sua essência. Não fique atirando para todos os lados, porque cada tiro que você dá é tempo de vida que você perde. Aproveite os seus filhos, aproveite a sua família, aproveite quem importa. Valorize as coisas certas. Valorize aquilo que é genuíno. Aí, talvez, provável que, talvez nunca aconteça, você vai conquistar algumas coisas da vida. Talvez você vai poder fazer algumas viagens internacionais, talvez você vai ter o carro que você quer, mas se esse for o foco da sua vida, você pode ter certeza. O dia que você conseguir, não vai ter graça nenhuma. Porque na vida não é o que você conquista, é aquilo que você já tem dentro de si. Quem perde isso, acaba perdendo graça em todas as coisas da vida. Alex, obrigado. Espero que eu tenha sido útil ao público que lhe acompanha. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as pessoas que estão nos acompanhando. Eu digo o seguinte, a minha vida é para isso aqui. Eu nunca vou falar qualquer coisa que não passe algum valor e que seja a essência daquilo que Jesus antes não tenha me dado. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo convite. Você sabe que eu amo você, o Kaká, o Douglas. Vocês são meus irmãos. Nós oramos muito antes de poder ter uma aliança e Deus foi me confirmando a cada dia a paz que eu precisava. Só para as pessoas saberem, hoje nós temos a nossa agenda que nós fazemos de igreja, que são os nossos eventos, que nós fazemos, que não tem conexão basicamente com uma empresa ou qualquer coisa do gênero, é a gente que faz. Mas quando Deus nos deu o projeto de alcançar lugares que pregadores nunca foram, como, por exemplo, estádios, teatros, grandes arenas, Deus colocou vocês no meu caminho, colocou você, o Kaká, colocou o Douglas, e eu agradeço muito a Jesus pela vida de vocês, porque através da vida de vocês, eu quero fazer isso aqui publicamente, Deus me levou a lugares que sozinho eu não conseguiria chegar. Então, nós nunca podemos esquecer que Deus sempre vai usar pessoas para nos conectar ainda mais ao nosso propósito. Eu quero que vocês saibam publicamente, eu quero deixar registrado na live que Deus usou vocês. E vocês são uma alegria na minha vida, um presente de Deus. Eu queria deixar isso registrado publicamente. E você é um presente de Deus nas nossas vidas, David. Todo o coração, muito obrigado. Sua simplicidade, sua humildade. E realmente ainda é o início, porque Deus ainda vai te levar a lugares muito mais altos e nós sabemos disso. Muito obrigado. Deus abençoe. Aproveite sua família. Muito grato mais uma vez. Deus abençoe. E nós encerramos aqui. A gente vai ficar salvo aqui para vocês também serem abençoados com essa palavra. Beijo, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado.